let's go. Hello guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Welcome to our English class number 33. Bem-vindos à aula 33. We're going to talk about blog posts. As postagens em blogs. O objetivo proposto para essa aula é produzir textos com uso de estratégias de escrita, planejamento, produção, rascunho, revisão e edição final, apontando sonhos e projetos para o futuro. Muito bem. So, we're going to talk about blogs. Blog é a versão simplificada da palavra weblog. Web significa rede, mas também é como ficou mais conhecida a sigla para a rede mundial de computadores, que é WWW ou www, World Wide Web. Muito bem. Log, na língua portuguesa, pode ser traduzido como registro. No entanto, também tem essa outra tradução, diário. De caráter pessoal, é geralmente um caderno no qual escrevemos os principais acontecimentos das nossas vidas. A maior parte das pessoas hoje já não faz mais um diário, não é? E aí acabamos deixando alguns pontos importantes da nossa vida um pouquinho de lado. Quando transferimos os logs para a internet, eles tornam-se virtuais, mas a sua função permanece. Em outras palavras, um weblog ou blog é um diário eletrônico. What are the best 3 ways to keep your mind sharp? Quais são as 3 formas melhores ou as 3 melhores maneiras de manter a sua mente afiada em todas as idades? So, these 3 things were scientifically proven to be the best ways to keep your mind sharp. Healthily living, getting enough sleep, and eating healthily. Changing your brain, challenging yourself every day, learning something new, and etc. So, and social interaction, having meaningful social connections. Essas 3 coisas foram cientificamente comprovadas como as melhores maneiras de manter a sua mente afiada. Uma vida saudável, é claro. Dormir o suficiente e comer de forma saudável. Comer as 3 refeições do dia, as principais, mais os lanchinhos no meio desses períodos. Desafiando o seu cérebro, desafiando-se todos os dias, aprendendo algo novo. Isso independente da idade, se for jovem, criança, um adulto ou uma pessoa mais velha. Nós temos que desafiar a nossa mente. E uma importante questão, a interação social, ter conexões sociais significativas. Com a pandemia, a gente acabou se distanciando um pouquinho, mas agora, com as pessoas voltando quase às suas vidas normais, não é? A gente já consegue novamente interar mais com as pessoas, interagir, não é? Então fica mais fácil da gente manter a nossa mente mais afiada também. Tackling School Stress, Teen Blog. A gente vai fazer a leitura de um texto de uma menina que é estudante e ela fez um desabafo dentro do blog dela para contar que realmente não é só pessoas que trabalham, mas que estudam que também se sentem estressadas por conta disso. As a student, how often do you feel stressed out? Do you usually have a lot or a little to study? How often do you have exams? Do you think teenagers in general feel stressed out because of school? How do you tackle school stress? Como estudante, com que frequência você se sente estressado? Você costuma ter muito ou pouco para estudar? Com que frequência você faz exames ou provas? Aqui a gente pode colocar também. Você acha que os adolescentes em geral se sentem estressados por causa da escola? Como você lida com o estresse escolar? This blog entry was written by a teenager. Let's see if she agrees with you. Essa entrada, então, do blog foi escrita por uma adolescente. Vamos ver se você concorda com ela, com o que ela diz a respeito do estresse
escolar, de estudar, de manter-se focada por muito tempo. Tackling school stress. I'm probably one of the most nervous people I know, especially when it comes to school. Like any teenager, I've completed countless tests, quizzes, presentations, and exams. But sometimes it can feel like no matter how much I study, no matter how confident I am with the material, my heart is racing and my hands are shaking. When I'm stressed, I feel the symptoms physically, as if I've convinced myself that the only way I can perform at my best is when my stress levels are unhealthily heightened. But the truth is optimal grades come from confidence, not anxiety. During the days leading up to a final or a midterm or an important test in school, it's important to keep track of your priorities. Mental sanity is always a priority. Getting a bad grade might be disappointing, but being in a state of despair is worse. I'm the biggest hypocrite in the world for saying this, but sleep is also important, very important. It's necessary for both mental sanity and academic achievement. I've heard these facts a million times, how our brains consolidate material. We've learned sleep puts us in a state where we can absorb information more efficiently, but the science doesn't lie. What I found is that when I don't get enough sleep before a test, I make tons of careless errors and my malnourished brain isn't awake enough to catch my mistakes. Moreover, thinking itself gets harder and my exhaustion interferes with my efforts to retrieve the fundamental concepts. My writing gets convoluted. To say that I do badly on tests with 5 or less hours of sleep wouldn't be entirely true, but I know that I never do my best. In order to avoid the 2 a.m. time to learn 300 years of history in the next 3 hours epidemic, I make lists, tons of them, what I need to study, how I'm going to study, when I'm going to study. I try to take advantage of my free time, whether that means sacrificing a bus ride to school for an extra hour of sleep the next day. I also learn to enjoy the time when I'm not studying, even if I'm not doing anything excited. I love stepping out of the shower, washing my face and braiding my hair before I get into bed. I love lying in the bed the moments right before I fall asleep because I can let my mind wander. I love wearing my robe as brush my teeth in the morning before I can think about rushing to class. Being consumed in school stress is neither healthy nor beneficial for doing well academically. When listing my priorities, I make eating lunch with my friends one of them. I make eating a snack one of them. Reading before bed. Talking to my mom when she comes home from work. Make yourself a priority, whatever that means to you. Josie, 15 years old. Então, essa menina, ela contou como é que foi um pouquinho do estresse dela, ou como é um pouco do estresse dela por causa dos estudos. Ela se dedica bastante, mas a gente precisa lembrar que aqui, como ela citou em uma dessas frases, que a saúde mental do aluno é muito melhor do que notas altas. E é verdade. Porque quando você está saudável, você consegue melhores resultados. Quando você dorme bem, quando você também tem as suas horas livres, que são muito importantes para relaxar,
para manter o seu bom humor e para fazer com que você tenha vontade novamente de voltar a estudar na segunda-feira, não é? É muito necessário. Antes de começar a próxima leitura, eu esqueci de falar lá no início do texto que você não deve pular esse texto. Faça a leitura, assim como eu fiz. Ok, se a sua pronúncia ainda não está tão avançada, não tem problema nenhum. Esse é o método para você melhorar a sua pronúncia. E aí, enquanto você estiver lendo, você pode destacar as palavras que você conhece, que você já aprendeu nos últimos anos de escola, que você aprendeu em jogos, que você aprendeu em música. Eu sempre falo isso, porque é muito importante. O importante não é que você entenda todo o texto. Se você entender, melhor ainda. Mas que você consiga, se você não conseguiu entender todo ele, entender a ideia principal. Esse é sempre o ponto. Tanto na leitura quanto em ouvido, por exemplo. So, is the writer relaxed or nervous when it comes to study? A autora, ela fica relaxada ou ela fica nervosa quando se trata de estudar? In her opinion, what's more important? High grades or mental health? Na sua opinião, ou melhor, na opinião dela, de acordo com o que ela escreveu, o que é mais importante? Notas altas ou saúde mental? A gente viu isso, inclusive, nesse dia da gravação, já acabaram as Olimpíadas desse ano. Mas nós vimos isso com uma grande ginasta dos Estados Unidos. Ela preferiu não ser cobrada tanto e não se cobrar tanto para que ela tivesse um desempenho tão alto e sim manter a sua saúde mental. E isso é muito importante, fazer essa avaliação de saúde, tanto física quanto mental. What's her opinion about sleep? Qual é a opinião dela, da autora, sobre sono, sobre dormir? How does she manage her time to study? Como ela gerencia o tempo dela para estudar? And how does she feel about free time activities? Como ela se sente a respeito das atividades de lazer, de hora livre? Então, a respeito da primeira pergunta, she feels nervous. Ela se sente nervosa sim, né? Ela não consegue se sentir confortável o tempo todo. Talvez seja mais uma questão pessoal pela cobrança que ela faz a ela mesma, não é? Nós nos cobramos. Nós acabamos cobrando de nós mesmos muito mais do que a gente deveria. Nós sabemos do nosso potencial. Vocês, como oitavo ano, estão descobrindo o potencial de vocês agora. Que vocês têm, sim, habilidades e capacidades para muitas matérias e muitas habilidades. Porém, a gente acaba cobrando muito da gente, não é? Mas com o passar do tempo, vocês vão conseguir, sim, chegar numa balança, num nível que não cobre nem tanto e que também não deixe relaxado. Mental health. A saúde mental era mais importante para ela do que boas notas. Lembram disso? Claro, boas notas são importantes, mas quando a gente se cobra demais que chega a ficar doente, então é melhor a gente dar uma paradinha, não é? She thinks it's very important. O que ela achava que era muito importante? Vamos voltar que eu não lembro. É a terceira. Sobre o sono. Como que ela pensava que o sono é importante? Sim, muito importante, não é? Dormir bem. Mesmo que a gente ache, como lá no texto ela citou, que a gente quer descobrir ou a gente quer memorizar alguma coisa que levaria 10 anos em 2 horas antes da prova, não é? Não é mais fácil fazer isso do que dormir. Você estudar e relaxar e dormir bem, seu cérebro vai gravar muito melhor do que acordar 2 horas antes da prova para estudar uma coisa que você já deveria ter estudado muito antes, não é? She makes a lot of lists. Ela faz muitas listas. Vamos ver qual era a pergunta, já esqueci. Como ela gerencia o tempo para estudar e também o tempo de hora de atividades de lazer. Então, ela faz listas. Então, ela se planeja. Isso é bem bacana de fazer, da gente ter uma lista dos afazeres daquele dia. Não se cobrar por todos, mas ver o que você vai conseguir. Com o tempo, você vai também verificar isso, estando no 8º ano, você é adolescente ainda. Às vezes, isso é inclusive difícil para nós adultos. Você saber quanto tempo cada uma das suas atividades leva.
Então, a gente acaba, no nosso planejamento semanal ou diário de atividades, sabendo que vai levar 2 horas para fazer determinada atividade. Então, você vai selecionar aquilo para 2 horas. Se tiver algum contratempo, por exemplo, você vai precisar tomar uma água, comer alguma coisa, você coloca um tempo extra. Então, fazer listas e depois conseguir imaginar o tempo que vai levar para cada uma dessas tarefas já é muito bacana. É bem legal para a gente conseguir gerenciar nossas tarefas e o nosso tempo. She thinks they are as important as studying. O que é tão importante quanto estudar? As atividades de hora livre, de lazer, exatamente. Elas são, sim, tão importantes quanto estudar. Por quê? Se nós descansarmos e fizermos as nossas atividades que gostamos de lazer, o nosso cérebro também vai relaxar e vai conseguir separar e memorizar tudo que é necessário que você vai prestar provas ou, enfim, a sua matéria da escola. Now that you've thought of ideas on how to tackle school stress, it's your turn to write a blog entry. This blog entry will be about your life. In your post, you should write 2 things you're going to start doing in order to tackle school stress. The title has already been given to you. Now, using keywords, say that you're going to write in each paragraph of your text. Agora é a sua vez. Agora que você já teve ideia de como lidar com o estresse escolar, é a sua vez de escrever uma entrada ou um texto no blog. Essa entrada do blog será sobre a sua vida. Em sua postagem, você deve escrever 2 coisas que vai começar a fazer para lidar com esse estresse escolar. O título já foi dado a você. Agora, usando palavras-chave, diga o que você vai escrever em cada parágrafo do seu texto. Olha lá. Aqui eu vou ajudar vocês com a introdução. Nós temos várias ideias de introdução e a conclusão também, ok? Como que eu vou fazer isso, teacher? Então, você tem sempre a ajuda do seu dicionário, não esqueça. Deixa o dicionário lá, deixa o seu tradutor online lá para ele te dar uma ajuda, ok? So, a gente pode começar assim, ó. Everyone I know suffers from school stress. Todo mundo que eu conheço sofre, né? Aqui é uma ideia, sofre do estresse escolar. Como? Com a quantidade de tarefas que temos, com a gerenciamento, não gerenciação, já inventei uma palavra nova. O gerenciamento dessas tarefas com o tempo, lembra que eu falei? Então a gente pode tratar sobre o assunto. Uma das ideias. The first thing I'm going to start doing is. A primeira coisa que eu vou começar a fazer é. Como que eu vou começar? Qual é a primeira? Não esqueça de fazer a sua lista antes, o seu rascunho antes. Quais coisas que você vai tentar mudar? Something that will be also help me is. Alguma coisa, de repente aqui você já pode colocar a coisa, que vai me ajudar é, né, eu posso dizer, determinada coisa vai me ajudar a ter menos estresse. Something will help me to tackle the school stress, right? E a conclusão, in other words, em outras palavras. Então aqui nós temos uma ideia. Lembra que não precisa ser extenso, tão extenso assim quanto o blog da nossa companheira aqui na nossa aula, certo? Mas já vai te ajudar. Leia outro blog, lembre-se, pode seguir a sequência desse daqui, desse texto que a gente viu aqui, fica até mais fácil para você saber mais ou menos como você vai começar e como você vai concluir. Não esqueça de fazer a sua atividade lá, que depois é o complemento, que ele vai ajudar você também a saber montar o seu próprio blog, ok? Eu sei que você vai dizer que talvez você não tenha vocabulário suficiente, então é aí que o seu dicionário online esteja à mão, ele é a sua palavra-chave aí, ele vai te ajudar, ok? So, our class is over. Nossa aula está terminada. And I hope you have enjoyed. Espero que você tenha gostado. Não pule a leitura, porque é muito importante, certo? E não deixe de fazer a sua tarefa.
of course. Ela vai ajudar você a enriquecer muito mais o seu vocabulário e a montar as suas frases e seus textos na língua inglesa, ok? See you next class. Thank you for your attention. Bye!